Olá, bom dia. A eleição da OAB, como todo mundo sabe, é uma luta, é uma das mais concorridas do Estado. E se manter no cargo parece ainda mais difícil, mas ele conseguiu. Ele foi eleito com uma diferença de mais de 8 mil votos. O meu convidado dessa manhã para tomar café, para a gente falar sobre os novos planos, é o presidente da OAB Maranhão, Caio Saraiva. Bom dia. Bom dia, Elda. Muito obrigado por nos acolher, nos receber nesse momento tão especial, pós a vitória das eleições da OAB Maranhão, para poder tratar sobre as eleições e também, claro, sobre o futuro da advocacia do Estado do Maranhão, a condução da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma grande relevância para a advocacia e também para a sociedade maranhense. Pois é, eu imagino que a eleição é um processo bem complicado, porque ela está cada vez mais concorrida, né? Eu acho que da eleição da OAB todo mundo fica sabendo quando ela acontece, tal a divulgação, o empenho de todo mundo falar a respeito. Aí ser reeleito, primeiro, ser reeleito já significa que seu mandato passado foi legitimado e que foi aprovado. É assim para você? Com certeza. Ela é uma eleição que hoje ela tem uma repercussão estadual. Isso. Ela envolve mais de 25 mil advogados. Então, quando você traz aí hoje mais de 25 mil advogados inscritos no Maranhão, mais de 15 mil envolvidos dentro do processo eleitoral, mais de 15 mil aptos a votar, 19 subseções no estado do Maranhão, que são as nossas regionais. Cada uma dessas 19 subseções elege também os seus representantes. Então é uma eleição que de fato ela repercute em todo o estado. E os candidatos percorrem todas as 19 subseções, fazem eleição aqui em São Luís. E existe toda uma sistemática também dentro desse processo eleitoral, de divulgação, de publicidade nas redes sociais, de publicidade por meio de adesivos, dentre tantos outros meios de mídia e de comunicação. E, claro, ser eleito dentro desse processo é algo de nós, para mim principalmente, é uma grande honra poder representar esses 25 mil advogados e, sem dúvida nenhuma, sendo reconduzido ao mandato, também traz para nós o sentimento de que estamos caminhando no rumo certo. De que a ordem precisa seguir em frente, de que conseguimos entregar bons resultados para a advocacia e que acertamos no planejamento. Pois, acertamos no planejamento. Isso significa que ponto assim da sua administração até agora você destaca como assim, muito relevante e diz assim, tipo, isso aqui quase me garantiu a vitória. Nós estamos no caminho certo quando nós optamos andar por esse caminho. Nós conseguimos fazer uma gestão primeiramente muito presente. E presente fisicamente e presente entregando resultados e serviços para a advocacia do Estado do Maranhão. Quando eu falo fisicamente é porque tanto eu como presidente estive presente em nossas 19 subseções e também em diversos eventos realizados aqui em São Luís para toda a advocacia, como a nossa comissão de prerrogativas, como também a nossa Escola Superior de Advocacia, levando cursos, pós-graduações, realizando aqui em todas as 19 subseções. E conseguimos com isso acertar em relação aos serviços entregues para os advogados e advogadas. Por exemplo, a nossa Escola Superior de Advocacia ela é o braço que entrega capacitação para os advogados e advogadas. O advogado ele sai da faculdade, ele aprende ali o direito, o básico do direito, passa no exame da ordem e chega na OAB. Então a nossa Escola Superior de Advocacia ela vai trazer principalmente aquelas técnicas que o advogado precisa aplicar no mercado de trabalho. Ele sai da teoria e vai entrar na prática, mas antes que ele entre na prática, ele tem esse período de acolhimento e de aperfeiçoamento, mais ou menos assim? Ou concomitantemente, ele entra na prática e também tem isso na OAB. Não é obrigatório, é facultativo ao advogado fazer essas capacitações, mas nós ofertamos. Para você ter uma ideia, Elda, nós conseguimos executar, junto com a OAB do Piauí, um projeto de pós-graduação grandioso. Nós entregamos mais de 3 mil certificações de pós-graduação 100% gratuitas para os advogados e advogadas. O maior conselho de classe do país a entregar pós-graduações gratuitas para os seus associados. Veja só, você não ouve falar que o Conselho de Administração, de Medicina, de Jornalismo, dentre tantos outros, entregue pós-graduação gratuita para os seus associados. Nós conseguimos fazer isso no estado do Maranhão, em 3 pós-graduações, em Direito Processual Civil, em Advocacia Trabalhista Previdenciária e Advocacia Criminal. Então, além de cursos de extensão, mentoria, capacitando aquele jovem que nós acolhemos na ordem também, como melhor ingressar no mercado de trabalho. Destacando que esses cursos, essas pós-graduações, por exemplo, elas servem para o jovem advogado e atualizam também o advogado veterano. Sim, não é só para quem está chegando, não. Quem está lá pode ser atualizado da mesma forma, né? Exatamente. Então, com isso, nós temos um advogado com alto nível de capacitação do Estado do Maranhão.
e preparado para as novas tendências do mercado de trabalho. Era isso que eu queria saber. A partir de ofertas desse tipo, que garantem aperfeiçoamento, atualização de conhecimento, essa coisa toda que o profissional precisa sempre no dia a dia, você diria que nós temos hoje uma classe de advogados mais bem preparada, vamos dizer assim, valente mesmo para esse embate do dia a dia? Com certeza, com certeza. Nós temos, como eu disse, uma gestão mais jovem, uma gestão inovadora, disruptiva. Nós buscamos trazer novas tendências do mercado de trabalho, claro, verificando o que está sendo melhor desenvolvido no estado do Maranhão. O agronegócio, por exemplo, está em franco crescimento no estado do Maranhão. Né? Região de Balsas, região de Chapadinha, e expandindo para várias outras regiões do estado do Maranhão. Eu mesmo sou ali da região do Médio Mearim, sou de Pedreiras, e naquela região, por exemplo, a soja também já está começando a chegar em alguns municípios ali perto. Então, a nossa Comissão de Direito do Agronegócio, a nossa Escola Superior de Advocacia tem investido constantemente em cursos voltados para o direito ambiental, voltados para o direito do agronegócio. Participamos da Expo INPE lá em Imperatriz, levando cursos, fazendo seminários. Participamos da Expoema aqui em São Luís, nos 3 anos de gestão, levando cursos, levando a ordem e a advocacia para também serem apresentados para Só te interrompendo, isso era comum? Quer dizer, você faz uma junção da ordem com o agro, e com o Expoinda, essa coisa toda. Isso era comum ver essa junção, ver esse trabalho conjunto da OAB com esses órgãos, com esses segmentos, que às vezes a gente pode olhar à primeira vista e dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim, foi algo novo que nós trouxemos na gestão, mas que eu reputo de uma grande relevância, porque nós conseguimos inserir o advogado e advogada dentro daquele meio, porque é um meio de negócio, e também demonstrar para as pessoas que atuam nessa área a importância da advocacia. Porque ainda temos muito a cultura errada no Brasil de que o advogado ele deve ser acionado apenas depois que o problema surge. Sim, sim. Quando em verdade, se você tem uma consultoria de advocacia, desde a preparação do seu negócio, você tende a ter um negócio muito mais seguro. Um negócio muito mais seguro em investimento. Você tende a ter economia tributária, ter um planejamento tributário. Então, assim, envolve uma série, no caso do agro, você ter o licenciamento ambiental, você poder desmatar de acordo com a legislação e poder ter as licenças adequadas. Veja só, o prejuízo no agronegócio ele pode ser irrecuperável, porque você tem uma determinada área, se você desmata, além daquilo que pode desmatar, depois você vai ter que ter uma outra área para compensar aquela. Então pode se tornar um prejuízo quase que irrecuperável e irremediável. Então, com a consultoria de advocacia adequada, você consegue preservar o seu direito e também o seu negócio. Você teria 2 prejuízos, né? A questão do meio ambiente e a questão fiscal com as repercussões que você teria, jurídicas no caso, né? Sem dúvida. Então teria 2 viés aí bem difícil que se você prevê, mas dizem que prevenir é sempre melhor do que remediar. Você está seguindo essa cartilha? Temos que ter essa cultura no Brasil, a gente busca aplicar cada vez mais na OAB do Maranhão e também aplicar à sociedade, porque quando eu faço esse evento que eu lhe disse, por exemplo, eu deixo de tratar de advocacia apenas com os advogados e vou tratar com a sociedade, demonstrando a relevância do advogado e a importância do trabalho de advocacia do advogado para a sociedade. Pra você ter uma ideia, eu posso tratar sobre uma outra área, o direito previdenciário, por exemplo. Nós temos hoje um déficit, e aí apontam as informações do IBGE e as informações disponibilizadas pelo governo, que há um déficit de mais de 15 mil servidores na Previdência Social no Brasil. Ou seja, há necessidade de uma grande reforma estrutural na Previdência Social Nacional e de realização de concurso público. Só que hoje, Caio, por que não foi ainda a colapso? Porque hoje o advogado e advogada existe um sistema que ele chama INSS digital, por meio do qual o advogado ele consegue acessar o sistema, ele consegue habilitar para representar o seu cliente e ali ele consegue fazer pedido de requerimento, ou pedido de auxílio, ele consegue fazer pedido de benefícios. Então, com isso, o advogado é quem supre essa lacuna deixada pelo Instituto de Previdência. Porque senão a gente teria realmente um colapso em atendimento, em vários aspectos. Mas aí eu vou só fazer o papel do advogado contra, tá? Claro.
Aí a gente tem um outro aspecto que é com relação a essa participação do advogado, que nem sempre deixa o cliente tão confiante no resultado do serviço que vai empregar, por conta de todas as informações negativas que a gente já teve a esse respeito. Isso a gente pode, como é que a gente pode garantir? Esse trabalho feito pela OAB é de qualidade, é garantido, e que essa pessoa, esse aposentado ou esse pré-aposentado, vai encontrar um serviço de segurança. Agora você vai me responder no segundo bloco, porque nós vamos fazer só o intervalinho, mas é rapidinho, a gente vai tomar aquela água, aquele cafezinho de todo o intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Caio Saraiva, o presidente da OAB Maranhão e reeleito para um próximo mandato de 3 anos. E a gente estava falando não posso nem sei na como segurança dizer. do serviço de advocacia, né? Da segurança do serviço oferecido. Como é que a gente pode dizer? Não, a OAB oferece um serviço de qualidade, os nossos advogados estão prontos a prestar esse serviço que serve os dois lados, tanto a Previdência para evitar o colapso no atendimento, nesse congestionamento todo, e na garantia do serviço bem feito que o final da história, que é o previdenciário, vai conseguir. Vamos lá, o advogado ele é responsável pela prestação do seu serviço, esse é um ponto. A responsabilidade de contratar, a responsabilidade de prestar o serviço e de buscar o resultado, ele é do advogado. É importante destacar, Helder, que o resultado para o advogado ele não é uma garantia. O advogado que garante o resultado, que promete o resultado, ele está fazendo uma promessa equivocada. Por quê? Porque o que ele vai prometer é postular. É pedir, porque o resultado não depende necessariamente dele, porque a decisão, no caso da Previdência Social, depende do INSS, no caso do Judiciário, depende da decisão de um juiz, de um recurso que vai ao tribunal, então ele não tem como garantir o resultado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a fiscalização da OAB sobre o trabalho desse advogado. Se ele prestou o seu trabalho de forma adequada, se ele contratou, cobrando as porcentagens, cobrando os valores que são determinados, por exemplo, na nossa tabela da Ordem dos Advogados do Brasil e também na nossa legislação. E o que fala a nossa legislação? Que o advogado ele não pode ter um benefício econômico maior do que o seu cliente. Ou seja, se teve um benefício previdenciário e ali teve o que nós chamamos de retroativo. Teve um retroativo, por exemplo, que é aquele valor que ficou sendo computado na Previdência até que fosse deferido o benefício, que é os salários que iam caindo mês a mês, né, até que fosse recebido aquele benefício. E esse valor ele fica depositado, ele é sacado por meio de uma requisição, uma RPV ou um precatório. Então, quando esse valor recebe, o que o advogado não pode receber além? Mais de 50% desse valor e mais de 50% de um ano de benefício do seu cliente. Então, há advogado que cobre 30%, há advogado que cobre 50%. Isso vai ser avaliado de caso a caso, de acordo com o trabalho realizado por cada advogado e por cada advogada. Então, ainda se tem a cultura aquela assim, porque o advogado ficou com o dinheiro todo do cliente. É bem disso que eu estou falando, bem no popular. O advogado ficou com o meu dinheiro todinho do INSS, na chama do INSS. Então, assim, não é bem verdade que se fique com o dinheiro todo. Nos casos, é claro, que o cliente, a pessoa se sentiu lesada, ela pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. Lá nós temos a nossa ouvidoria. A ouvidoria vai fazer a recepção dessa pessoa, vai buscar explicar, analisar o caso e dizer, olha, o caso aqui foi esse e trazer a solução. Se verificar uma suposta, uma possível ilegalidade, uma possibilidade de tratativa de acordo, entra em contato com o advogado e aí ele é realizada a tratativa buscando um acordo. Se não houve o acordo e é verificado a ilegalidade, a ouvidoria ela faz o encaminhamento para o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, que é o nosso TED. O nosso Tribunal de Ética e Disciplina é quem avalia as condutas dos advogados e advogadas. E se houver o que nós chamamos de locupletamento indevido, que é ficar com o recurso do advogado da advogada de forma indevida, o advogado ele pode ser condenado a devolver o dinheiro e também ele fica suspenso com a sua inscrição na ordem até devolver os valores para o seu cliente. Então a ordem faz essa fiscalização e também faz essas avaliações. Deixa eu só traduzir. Quem se sentiu enganado pode procurar a OAB, vai ter uma ouvidoria para ele fazer a reclamação e depois ele pode acompanhar a solução desse caso. Perfeitamente, assim, perfeitamente. Ótimo, vamos para outra coisa. Uma coisa que eu acho muito interessante na administração de vocês é a questão de
paridade de gênero. Vocês fizeram uma readequação de cargos. As mulheres hoje têm tanto empoderamento quanto os homens. Muito destaque. Sua vice é uma mulher, isso já é bom, né? A partir daí, houve essa distribuição bem equilibrada? Sim, com certeza. Eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado a doutora Tatiana Costa, que é a minha vice-presidente, e que tem total autonomia e liberdade para poder conduzir a gestão comigo. Hoje ela conduz e está à frente da nossa coordenadoria de comissões. As comissões são, eu digo que é o braço social da nossa casa. Nós temos hoje, Elda, mais de 80 comissões na casa. Comissões de advocacia criminal, comissões de direitos humanos, comissões de busca da verdade. Eu já entrevistei vários presidentes de comissão. Da escravidão negra no país. Então essas comissões elas atuam junto à advocacia, mas atuam também junto à sociedade. Fazem ações sociais, realizam seminários em parceria com a nossa Escola Superior de Advocacia. E em várias dessas comissões, como também na gestão, na diretoria, no conselho, nós temos 50% homens e 50% de mulheres. E nas comissões nós temos várias advogadas em cargos de direção dessas comissões e também presidindo essas comissões que antes sequer foram presididas por mulheres. Então nós temos, por exemplo, doutora Sandra Macedo, à frente da nossa comissão de prerrogativas, que é uma das comissões de maior enfrentamento e maior destaque na nossa casa. Nós temos a Procuradoria de Prerrogativas, que tem à frente a doutora Luciana Sarney. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos hoje, que é a doutora Derliane, uma mulher que está à frente, negra. Doutora Eliane Fernandes, à frente da Comissão de Igualdade, da busca da verdade da escravidão no país. Doutora Carol Caetano, que é mulher negra também, gente, à frente da Comissão de Igualdade Racial. Comissão, né? Então, assim, são muitas. Isso é interessante, eu acho muito interessante essa vamos dizer, participação essa efetiva, participação feminina efetiva nessa administração. Olha, nosso tempo acabou, mas ainda ficou muito assunto que a gente poderia ter conversado com toda certeza, mas com certeza oportunidades não vão faltar, volte quando quiser, mas principalmente parabéns por esse segundo mandato, que você tenha muitos anos. Eu gostei desse tercinho aí, tá lhe abençoando aí do lado, obrigado. Né? Então, volte sempre que tiver um assunto interessante. Eu prometo que café quentinho vai ter sempre. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, a fé que nos fortalece para os grandes enfrentamentos, que venham mais 3 anos de muito trabalho para a advocacia, aqui reafirmando o meu compromisso, o compromisso da doutora Tatiana e de toda a gestão, de uma ordem que seguirá em frente, principalmente sendo destaque e também sendo protagonista nas grandes causas da advocacia e também da sociedade maranhense. Doutor Caio Saraiva, muito obrigada mais uma vez. Um bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, sempre com muita informação para deixar o seu dia bem mais produtivo e informado. Tchau e até a próxima.